boa tarde. Está no ar mais uma edição do NIT Notícias. A criação publicitária envolve diversos elementos, como o produto a ser anunciado, o público a que ele se destina e a mídia na qual ele será anunciado, se é TV, rádio, revista ou internet. E é sobre este caminho que a gente conversa agora. Quem vai falar sobre a criação publicitária é João Carrascosa, publicitário e poeta. Boa tarde, João. Boa tarde. João, você é formado em Publicidade e Propaganda na Universidade de São Paulo, né? Você formou em 1983. De lá para cá, essa questão publicitária, muita coisa mudou? Olha, eu vim de uma geração, em 83, quando me formei, que era uma geração, vamos dizer, intermediária. Porque anterior a essa minha geração, você tinha muitos publicitários que não tinham cursado ainda uma escola de comunicação ou com um curso de publicidade e propaganda como especialidade. E mais adiante se tornou uma norma. Então, o tempo que eu comecei a trabalhar, muito poucos publicitários ainda eram formados, e o veículo que mais estava sendo desenvolvido como linguagem, o aprendizado dessa linguagem, era a televisão. Ou seja, as veiculações em televisão. O comercial de televisão era a coisa que todo publicitário queria fazer, por conta da visibilidade que ele tinha, fazendo um comercial de 30 segundos, 1 minuto e tal. Então, naquele então, você tinha também uma mídia impressa forte, mas tinha a linguagem televisiva da publicidade em uma expansão. Tanto que é aí que surge o Washington Oliveto e um conjunto de profissionais de criação que depois vão ser empresários da publicidade, vão ser donos de agência, vão fazer acordos com agências internacionais que vêm para o Brasil, né? Às vezes fazem um acordo, então a agência passa a ser uma mescla, né, de profissionais brasileiros com digamos, um centro de pensamento internacional fora do Brasil. E aí você não tinha nem ideia de que internet, né? A internet, embora tenha sido pensada e criada nos anos 60, ela só vai galgar um momento comercial nos anos 90, até teve um período de bolha. E aí você tem ainda hoje o publicitário aprendendo a fazer para esse tipo de mídia. Então hoje você não tem, como era na minha geração, que os cursos de publicidade e propaganda, eles eram dimensionados de tal forma que os departamentos, quer dizer, as disciplinas que você tinha na faculdade, elas eram relacionadas com os departamentos que você passaria por uma agência. Então você aprendia produção gráfica, você aprendia redação e direção de arte, que é da área de criação, você aprendia mídia, você aprendia atendimento, planejamento. Então, os cursos eram pensados em formatar o sujeito para uma agência de publicidade. Hoje a gente tem umas discussões de mudanças, já houve mudanças de currículos nas faculdades, para formar um profissional que tenha uma sensibilidade muito diferente dessa do passado. Ele está numa agência, mas ele não é pura e simplesmente um profissional de agência de propaganda, ele tem que ser um homem que pensa a comunicação do anunciante. E antes ele era muito setorizado, esse cara só fazia um tipo de coisa, ou ele era só atendimento, ou só planejamento, ou só criação. Se você for olhar um profissional que vence, um profissional que é mais capacitado e íntegro, ele também é planejamento, porque ele pensa sobre a imagem, o mundo que ele está construindo, né, o mundo da marca que ele está construindo para um anunciante. Ao mesmo tempo ele é um criativo, ao mesmo tempo ele sabe que mídia deve utilizar. Ele tem ideias de sistemas de divulgação do produto, né? Então, assim, isso mudou bastante, né, do período que eu me formei. Eu trabalhei quase 30 anos em agências de publicidade e já fui percebendo essas mudanças, também fui, digamos, instado a mudar também, porque quando eu entrei para fazer publicidade, como redator de propaganda, a gente trabalhava em máquina de escrever, assim como os jornalistas nas redações, né, dos jornais, das revistas, enfim, dos telejornais. Então, no meio do caminho é que a gente começou a trabalhar com computador, mesmo os trabalhos de mídia impressa, de retoques e de fusão, tudo isso na direção de arte, só começou a ir para frente depois da era do computador. Então mudou muito, né? O profissional, ele não é mais por simplesmente o sujeito que faz peças, ele tem que pensar em projetos. É uma visão mais macro. Muito maior, porque, por exemplo, hoje as agências, elas não vendem só veiculação de peças publicitárias, elas vendem projetos publicitários.
Você entra com um job numa agência e não se coloca a seguinte questão, olha, daqui para frente temos que fazer um anúncio, temos que fazer um spot de rádio. Não, o que nós vamos fazer? Às vezes é pensar em mudar a embalagem daquele anunciante. Às vezes é fazer uma promoção para ele, às vezes é fazer um evento, às vezes é fazer uma ação de guerrilha que ele não tinha pensado. Agora, de repente, para quem está assistindo a gente em casa agora, que não Sim. é publicitário, é o consumidor, é o público, né? Como é que o público ganha com isso? Com essa visão macro agora do publicitário que ele pensa, mas o público também, ele sente isso? Olha, o que acontece com essa área, essa era, né, de digitalização do mundo virtual, você tem uma mudança de paradigma. No passado você fazia uma comunicação de massa, que era levada ao seu público. Hoje o público procura a comunicação e ele vai encontrar em determinados espaços. Então ele é mais ativo do que o público do passado, que recebia, capturava imagens, mensagens e tal. Hoje você não precisa ficar assistindo televisão para ser impactado por uma mensagem. Você entra na internet e procura coisas. Você navega, você busca, te mandam filmes que vêm do YouTube ou de outros lugares para o seu e-mail. Você faz uma distribuição. É um período que a gente que é chamado de cauda longa, porque hoje tem mais possibilidades de produtos e o público pode fazer a sua escolha. Então você tem uma era de nichos de mercado. Agora, professor, o senhor é poeta também, né? Escreveu livros, foi premiado, inclusive. Isso, de alguma forma, facilita no processo de criação? Eu acho assim, a história da propaganda, ela, não só no Brasil, mas em várias partes do mundo, ela revela que ela nasce se nutrindo da arte. Então, seja da direção de arte, da pintura, na redação ela se nutre da literatura. E depois, quando ela vai passar para a rádio e também para a televisão, ela também se adapta à espécie de formato de contar histórias. Então, à medida que você é um prosador, você é um escritor, você tem um repertório que dialoga com a cultura do seu literária ou cultura geral do seu povo, ou mesmo que mundial, você vai aprendendo e vai utilizando isso na construção de narrativas publicitárias. Tanto que você vai encontrar o bom profissional, o bom redator, vamos dizer assim, que sabe contar histórias. Alguns sabem apenas dissertar sobre um produto, fazer elogios a esse produto. Mas a publicidade dos anos 60 para cá, ela teve um paradigma, ela virou, ela não fala mais das características do produto, senão por meio de histórias. De histórias, por vezes, líricas, por vezes, de características poéticas, humorísticas ou dramáticas. Enfim, Então, eu acho assim, que o publicitário criativo, de alguma maneira, ele tem ligação com a literatura. E muitos escritores foram publicitários inicialmente. Né? Da geração, por exemplo, da minha, um pouco mais para frente da minha, mas assim, quando eu entrei para a publicidade, eu via alguns escritores que eram publicitários. Então, você tinha o João Baldo Ribeiro, tinha feito publicidade, tinha sido redator. Um pouco mais atrás tinha sido o Luiz Fernando Veríssimo. E fora uma geração muito de Inácio de Loyola Brandão, né, de Mário Donato, de João Silvério Trevisan. Uma série de escritores que tinham passado por agência de propaganda. E muitos passam também, como eu passei. Quer dizer, eu fiz uma carreira literária e uma carreira publicitária ao mesmo tempo. Eu acho que essas águas se ajudam. É verdade. Muito obrigada, foi ótimo conversar com o senhor, professor. O NIT Notícias termina agora. A gente volta amanhã. Para você, uma boa tarde.